sejam bem-vindos ao treinamento complementar de marketing. Nesse treinamento, vocês aprenderão as principais ferramentas e possibilidades que o sistema oferece em relação ao gerenciamento de relacionamento com seu cliente, envio de campanhas e algumas outras possibilidades também. O primeiro programa que poderemos abordar nesse treinamento seria sobre o CRM. O CRM ele fica localizado no menu Marketing em específico, seria o segundo programa dentro do menu, CRM. Então, o CRM é o programa utilizado para o gerenciamento de relacionamento com o seu cliente. E para conseguir trabalhar com o CRM, ele é basicamente composto por funis. Então, começando aqui em cima, o sistema, claro, disponibiliza funis padrões, onde ele tem regras específicas que traz clientes específicos. O primeiro funil padrão, que tem a palavra padrão na frente em questão, seria o funil de novos clientes. Aqui ele vai trazer todos os clientes que não possuem registro financeiro dentro do sistema, então os famosos leads. Já o funil de renovações vai trazer clientes que já realizaram alguma compra. O terceiro funil de pós-vendas vai trazer clientes que já realizaram alguma compra, mas que podem ser ofertados outros procedimentos e também em algumas outras situações. Por exemplo, o cliente que teve uma venda perdida, então que houve uma avaliação, mas em um registro de venda, ou o cliente com um plano e produto pendente ou então cancelado. Clientes também que já realizaram alguma compra, mas que não possuem nenhum registro de venda há mais de 6 meses, ou então até mesmo clientes que já efetuaram compra e na origem deles, eles conheceram a clínica por conta de indicação de algum outro cliente. Esse funil, diferente dos demais, ele traz várias possibilidades, não traz uma regra em específico, ele traz clientes de diversas informações. O funil abaixo, geral, onde se encontra todos os clientes que estão nos demais funis. E o último funil padrão seria o funil de inadimplência, onde traz clientes que possuem parcelas em atraso. E é claro, o sistema disponibiliza que vocês utilizem esses funis, mas caso vocês desejem criar os próprios funis com regras específicas, vocês podem, através do botão aqui embaixo, adicionar funil, onde clicando sobre ele, vocês serão direcionados para a telinha do cadastro. Nessa primeira tela, na verdade, onde ele fica possibilitado que você faça a edição de algum funil já cadastrado, basta clicar em cima, editar, ele permite que você altere. Mas para cadastrar um funil novo, basta clicar no botão adicionar, que ele abrirá a telinha do cadastro efetivamente. Nesta tela, vocês configurarão todas as etapas que o cliente vai percorrer dentro de um processo comercial, por exemplo, se vocês forem utilizar um funil de venda em específico. Então, desde o primeiro contato até a conclusão da venda, toda a jornada que você fará com o seu cliente. O funil ele ajuda a organizar os leads, acompanhar as oportunidades e identificar em qual fase cada cliente está também. Então, os primeiros campos aqui em cima, é claro, o nome do funil para identificação dele. Aqui você pode determinar para que você possa especificamente entender qual funil é cada, para poder separar eles. Abaixo, ele possibilita que vocês definam o tipo do item, o item e também o valor em específico dele. O tipo do item, você pode definir se será serviços mesmo, plano ou então o produto. Ao lado vocês conseguem especificar, então se é todos mesmo, somente uma avaliação, por exemplo, relacionada a serviço ou algum serviço em específico. E ao lado, o valor. Então, o valor ele pode ser utilizado para indicar o ticket típico ou referência do valor em específico dentro da utilização desse funil. É basicamente para o sistema entender e para vocês conseguirem visualizar também que na utilização desse funil será ofertado algum serviço, algum produto ou então algum plano. Ele não gera venda automaticamente, é meramente informativo e, claro, opcional. Abaixo, próximos campos obrigatórios, que seria a definição das etapas em específico, então representa uma fase do processo de venda, então onde cada cliente se encontrar determinando a cada etapa. Primeiramente, ele possibilita o nome da etapa, então se vocês criam o nomezinho aqui, ele já altera efetivamente em cima. Ele possibilita também, pessoal, que vocês realizem a troca da cor aqui embaixo, tá? Se vocês quiserem deixar cada cor uma etapa, ele possibilita também, consegue que vocês troquem a ordem e assim por diante. Então, o nome, abaixo, vocês conseguem definir a probabilidade. Então, ele indica a chance de você fechar a venda quando o cliente está nessa etapa. Então, exemplo, contato inicial, 10%. O segundo é proposta apresentada,
50% de chance. E terceiro, na terceira etapa, que é o fechamento, 100%. Essa probabilidade, ela está diretamente ligada ao item que vocês definiram aqui em cima. Então, para o sistema fazer essa probabilidade, fazer esse cálculo de qual a chance do fechamento dependendo da etapa em que o cliente se encontra. Caso não definam o tipo em cima, não precisa definir a probabilidade. Abaixo, ele possibilita também que alerta a inatividade após tantos dias, serve para avisar caso o cliente fique parado nessa etapa durante muito tempo. Ele acaba criando um alerta realmente evitando que esse cliente fique ocioso, e você consegue definir a quantidade de dias. E por último, a cor da etapa, como havíamos mencionado, se quiser personalizar, colocar cada uma corzinha diferente para identificação, vocês podem também. E é claro, ele permite que vocês excluam tranquilamente. Ele traz aqui 3 como padrões, ele possibilita inclusive que vocês adicionem mais aqui em cima, vocês podem criar mais. Inclusive, ele tem informativo ao lado do campo etapas, que o recomendado é utilizar até 5 etapas para melhor visualização. Isso significa que vocês não podem cadastrar mais de 5? Não, pessoal, vocês podem cadastrar 50 etapas se vocês quiserem. A questão é que se vocês criam mais de 5, o sistema ele vai acabar criando uma barrinha de rolagem, parecida com essa aqui, na tela inicial do CRM, e você teria que ficar rolando essa tela de um lado para o outro. Mas, se vocês não se importam, se não atrapalham o fluxo de vocês, podem criar quantas etapas vocês quiserem, sem problema nenhum. E por último, a parte mais importante do cadastro de um funil, que seria o campo segmentação de clientes. É aqui onde vocês vão definir uma lista de segmentação. Elas têm como objetivo maior separar a base de clientes de vocês em grupos menores, então usando dados incomuns entre eles. Exemplo, eu quero montar um funil onde me traga todos os clientes que não realizam um determinado procedimento há mais de 3 meses. Como que o sistema vai conseguir reconhecer quais são esses clientes? Através da lista de segmentação. Ela que vai funilar esses clientes, buscar esses clientes dentro do teu sistema para trazer eles efetivamente aqui dentro para que você possa trabalhar com eles. E claro, assim como os funis, as listas também têm padrões. Tem a palavra padrão na frente, inclusive. O nome é bem sugestivo, então deem uma olhadinha e vejam se é essa lista mesmo que vocês querem utilizar. Caso não seja, o exemplo que eu citei, por exemplo, o sistema não disponibiliza como padrão. Nesse caso, seria necessário realizar a criação de uma lista de segmentação, clicando no botão adicionar, por exemplo. Só deixando uma informação explícita, pessoal, cadastro de lista de segmentação pode ser feito tanto nessa tela, como eu acabei de mostrar, quanto também aqui no menu marketing. O primeiro programa, inclusive, é a lista de segmentação. É a mesma coisa, só que é um acesso por duas telas distintas, efetivamente, tá? A diferença é que você vem direto por aqui, você terá acesso ao programa inteiro, já com as listas já cadastradas efetivamente. Claro, aqui em cima ele permite a aplicação do filtro, caso vocês queiram utilizar. E caso desejem adicionar uma lista de segmentação nova, basta vocês clicarem em adicionar, inserindo o nome, definindo em quais situações ela poderá ser utilizada, então no CRM, em automação, que é módulo adicional, ou para envio de campanha também. E aqui vocês realizam a montagem das listas com as regras, tem certinho cada coluna, cada categoria para vocês visualizarem. Dados do cliente, do CRM, de agendamento, existem várias possibilidades que vocês conseguem realizar a montagem da lista de segmentação. Sempre deixando explícito, pessoal, que existe um conhecimento um pouquinho mais técnico na montagem da lista. Caso vocês desejem também, vocês podem solicitar para o nosso suporte via e-mail. Pelo suporte via e-mail, pessoal, vocês passando a demanda, eles montam a lista de segmentação para vocês, testam para visualizar se está correto, e em seguida eles fazem esse cadastro dentro do sistema de vocês, tranquilamente. Caso vocês não queiram montar vocês mesmos, vocês podem solicitar para o suporte tranquilamente. E claro, depois que a lista está cadastrada, ela permite que você clique em cima dela e aqui em cima existem alguns botões efetivamente de ação. Ele permite, por exemplo, a edição, só que um ponto importante. Eu acabei de clicar em editar e ele me trouxe uma informação. Edição não permitida. Essa lista de segmentação está vinculada a um funil de venda, por isso não é permitida essa edição. Então, muito cuidado com isso. A partir do momento em que vocês inserem uma lista de segmentação dentro de um funil, ela não pode ser mais alterada. Então, se atentem certinho para visualizar se é essa lista mesmo, com essas regras que está correto. Ao lado, ele permite também que vocês vejam os clientes dessa lista, então se ele está puxando algum cliente mesmo e quais são eles. Ao lado, ele possibilita que você duplique essa lista de segmentação.
por algum motivo se você desejar, e também que vocês façam configuração referente à rotina de tag, pessoal. Ele também pode trabalhar desta maneira. E aqui em cima, claro, ele possibilita a verificação de auditoria, como sempre, e o processo de inativação, caso não queira mais utilizar e lista, não tem como excluir, somente como inativar o processo que você já conhece. E ao lado do nome da lista, ele permite também que você veja dados da segmentação. Ele vai trazer quantos clientes de maneira mais informativa, não o informativo de cada cliente, é somente os dados mesmo, e o percentual em questão também, para você ter uma ideia, basicamente. E o programa lista de segmentação seria isso, tá? Retornando no nosso CRM, efetivamente, lá dentro do cadastro funil, que é o que eu estava trabalhando com vocês anteriormente, selecionando a lista de segmentação, ele trará aqui ao lado quantos clientes essa lista está puxando. Então, sempre verifiquem. Se vocês forem montar um funil que não está trazendo cliente nenhum, não tem por que trabalhar com ele. Então, sempre verifiquem se ele está puxando algum cliente. E também ele possibilita quais são os clientes para você visualizar de uma maneira mais detalhada, caso precise. E basicamente, o cadastro de um funil de venda são esses os campos que vocês precisam preencher. Preenchendo tudo isso, lá embaixo eles permitem que vocês salvem, e assim, salvando, o funil será cadastrado dentro do sistema de vocês. Aqui não apareceu porque eu não cadastrei um funil novo em específico, mas quando vocês cadastram um funil, ele vai trazer uma caixinha onde vocês precisam determinar efetivamente os usuários responsáveis e os usuários com permissão dentro desse funil. Para a gente ter essa visualização, mesmo que vocês não cadastrem do zero, eu vou clicar aqui sobre um funil já cadastrado mesmo e vou clicar em editar lá em cima para mostrar para vocês, se vocês notarem, que aqui abaixo do nome, do tipo, do item, vocês podem notar que aqui tem o botão de responsável, que é um botão novo, que ele só aparece a partir do momento em que vocês cadastram o funil. É que vocês vão determinar os usuários responsáveis e os usuários com permissão. Qual que é a diferença dos dois? O usuário responsável é o usuário responsável pelo cliente. Então, é o usuário que ele vai trabalhar com o cliente, ele vai ligar para o cliente, ele vai movimentar o cliente dentro do CRM de vocês, tá? E o usuário com permissão é o usuário que ele tem acesso ao CRM, mas não vai ser ele o responsável pelo cliente. Ele quer ver o CRM, visualizar o funcionamento, mas ele não vai diretamente entrar em contato, nem nada do gênero. Então, essa é a diferença entre o responsável e o usuário com permissão. É bem importante também vocês definirem de maneira correta, porque os usuários responsáveis, vamos supor que a gente monte um funil com 30 clientes. Eu defini 3 responsáveis. O sistema ele faz uma espécie de roleta, então ele vai distribuir esses clientes entre os responsáveis que vocês definiram. E se vocês colocaram alguém sem querer, a única forma de retirar o cliente e mudar para outro responsável é manual. Então, muito cuidado com essas especificações, tá, pessoal? E os usuários com permissão não tem segredo, porque aqui é a listagem dos usuários, você define quem que pode editar esse funil e quem que pode ver. Então, super simples também. Definiu, salvou e basicamente o cadastro do funil em si está concluído. Como mostrei anteriormente, claro, ele permite edição, se precisar atualizar alguma etapa, por exemplo, fazer alteração na cor, ele permite que vocês façam tranquilamente. E aqui em cima, como sempre, temos a verificação da auditoria, caso precisem, e a inativação também, caso não desejem mais utilizar esse funil dentro do sistema. Então, a parte do cadastro do funil dentro do CRM seria isso. Dando sequência e retornando na tela inicial do CRM, selecionando o funil que deseja trabalhar, aqui ao lado ficará disponibilizado alguns filtros. O primeiro filtro do responsável, então para o próprio responsável pelos clientes mesmo, vir aqui e selecionar pelo próprio nome para ele poder trabalhar somente com os clientes dele. Ao lado aparecerá um informativo referente ao valor do item que vimos na configuração do funil. Aqui ao lado ele possibilita algumas informações em relação ao uso do CRM e é bem pessoal de cada usuário também, as duas últimas. A primeira, na verdade, é a possibilidade de você fazer com que o sistema force o carregamento, ele te traga algum outro novo cliente, para realmente ele forçar a informação, ele buscar se não tem algum outro cliente que se encaixe nesse funil.
Ao lado, essas configurações são muito pessoais de cada usuário. Na engrenagem, por exemplo, aqui ele poderá escolher os dados exibidos. Aqui a gente tem informação do nome do cliente, valor de inadimplência, telefone, porque aqui eu defini que eu quero visualizar essa informação de uma maneira mais simples. Então, celular, origem, valor de inadimplência, tem outras possibilidades que podem habilitar também. E ao lado, podemos escolher também a quantidade de registros por página, a quantidade de cliente que vai gerar por página. Caso seja superior a isso, ele vai acabar gerando páginas aqui embaixo das etapas. Ao lado, ele possibilita as 3 visões do CRM, basicamente, que é a visão em pipeline, a visão em lista e a visão de atividades, que eu vou mostrar para vocês logo em sequência. Mas, por último, aqui acima, claro, sempre ficará disponibilizado os filtros. Primeiramente, filtro de período. Por aqui você pode buscar somente os clientes que entraram nesse funil, que se encaixaram nessa regra, a partir de um período específico. Quero visualizar todos, independente de quando eles entraram, basta desconsiderar a data que ele trará todos. Abaixo, ele permite também que você busque por um cliente específico. Então, às vezes, um CRM muito grande, um funil muito grande que traz muitos clientes, você acaba perdendo o cliente dentro das etapas. Então, aqui você pode buscar pelo nome, pelo celular, por e-mail ou até mesmo o CPF do cliente. Abaixo ele possibilita outros filtros também, realmente filtros mais específicos. Por exemplo, o status de cada cliente, a ação que foi realizada, a temperatura do cliente também, o tipo do cliente em questão, se foi cadastrado, foi definido lá nos cadastros, o tipo da origem, caso vocês queiram buscar, cliente também sem contato em específico nesse ou em todos os funis, cliente sem tarefa agendada, caso vocês queiram buscar, sexo, idade, classificação, profissão, estado civil, perfil de compra também, observação, cidade, pessoal, tag, tipo de datas, caso vocês queiram buscar, em relação à data de cadastro, por exemplo, e assim por diante. Então, tem várias possibilidades aqui dentro que vocês podem buscar e funilar ainda mais o funil de vocês, caso vocês desejem. Aplicando os filtros, ele trará os clientes conforme vocês filtraram especificamente. Aqui abaixo, ele ficará disponibilizado para que você veja todas as etapas. Você pode notar que cada etapa tem um nome, cada etapa tem uma cor também, conforme vocês definiram. E por aqui vocês conseguem realizar a movimentação do cliente. Então, em contato, entrei em contato com esse cliente e eu vou renegociar com ele, por exemplo. Então, eu movimento, seguro em cima e movimento ele. Quando eu realizo essa movimentação dentro do CRM, ele aparecerá aqui o detalhamento de conversão. Então, você precisa especificar para o seu sistema por que você está movimentando. Ele solicita aqui a informação do status, você pode alterar esse status, a ação que foi realizada e os motivos também. As ações e os motivos, pessoal, bem no finalzinho da explicação do CRM, eu mostro para vocês que tem como cadastrar mais, tá? Esses aqui seriam os padrões, mas tem como cadastrar mais. E também a observação. Então, por que você está movimentando esse cliente? Salvando, aí sim a movimentação ela é concluída. Mas em determinado momento, eu desejo visualizar quando que esse cliente foi movimentado, quem que movimentou, o que foi inserido na movimentação. Para isso, vocês podem acessar aqui dentro do sistema, clicando em cima do cliente, vocês abrirão a oportunidade dele, pessoal. Basta clicar em cima. Clicando, aparecerá a oportunidade. E a oportunidade ela seria basicamente um resumo do seu cliente, junto com todas as movimentações que foram realizadas dentro do CRM em específico. Então, ele permite que você veja esse resumo e também essas movimentações. Aqui acima tem algumas informações, pessoal, referente a cadastro mesmo, tá? Como nome, e-mail, celular, aniversário, tipo de informações para você ter essa informação de uma maneira mais simples, sem precisar ficar acessando outros programas, por exemplo. Aqui abaixo que permite que você veja os dados da oportunidade, então o responsável por esse cliente nesse funil específico, pode definir uma tag do seu cliente, inclusive pode definir cadastrar tags novas por aqui. A temperatura do cliente também. Claro que a temperatura ela pode ser analisada conforme o funil que vocês estão utilizando. Então, por exemplo, um funil de vendas. O quão interessado o cliente está em fechar essa venda? Frio, morno ou quente? Só para você ter essa informação. Além dos dados da oportunidade, tem a possibilidade também de visualizar referente à troca de pontos, caso vocês trabalhem com um clube de fidelidade. E também o resumo do cliente, pessoal. O resumo do cliente a gente acaba explicando para vocês, inclusive, através
do treinamento de recepção, tá? A gente mostra, e essa tela aqui seria a primeira tela de cadastro, informações cadastrais, caso você precise de mais alguma informação. Aqui do lado direito, ainda nessa parte superior, ele permite que você entre em contato com esse cliente, então ele permite que você envie uma mensagem pelo WhatsApp, SMS, então até mesmo e-mail pelo sistema, caso você deseje fazer esse envio. E aqui embaixo, existem várias guias. A primeira guia é de linha do tempo, realmente uma linha do tempo, onde vocês escolhem os períodos e vocês escolhem certinho sobre quais informações essa linha do tempo mostrará. Podendo ser contatos, agendamentos, financeiro. Então, como eu disse, uma junção entre o resumo do seu cliente e as informações do CRM. E aqui abaixo, ele permite que você veja essa linha do tempo. Então, referente à movimentação, por exemplo, que eu fiz com vocês, ó. O cliente foi movimentado, ele estava nessa etapa aqui anteriormente, foi movimentado para essa etapa. A data, o horário, certinho. E o que foi inserido também, se foi colocado uma observação, foi alterado algum outro informativo, através dessa linha do tempo ele mostrará tudo. E aqui em cima, ele permite, ainda na guia do tempo, que vocês registrem um contato com esse cliente. Então, por exemplo, estou conversando com o meu cliente, estou oferecendo alguma coisa para ele, eu quero deixar isso registrado, esse contato que eu tive. Acabei ligando, mandando mensagem, eu quero deixar registrado. Então, vocês podem adicionar esse contato. E a opção de adicionar contato, na verdade, o sistema oferece duas opções: o tipo livre e o tipo questionário. O livre, pessoal, é uma caixinha de escrita aqui embaixo, livre realmente, onde vocês escrevem o que vocês quiserem, não tem limite de caractere nem nada. Podendo também vocês alterarem algumas informações, como o status, a ação, o funil, inclusive, quer trocar o estágio em questão, o motivo, colocar um anexo, por exemplo, e a observação, então o registro escrito, de uma maneira livre. Caso vocês queiram manter um padrão de atendimento, ou então até mesmo auxiliar o profissional para entrar em contato com o cliente sobre quais perguntas ele deve realizar, quais respostas ele deve obter, vocês podem utilizar o tipo de contato questionário. Com esse tipo de contato, vocês conseguem montar scripts, então definir perguntas e respostas já prontas também, para que o profissional facilite o atendimento, ele saiba as respostas que ele deve obter. E claro, para cadastrar esse script, basta clicar aqui embaixo no lapisinho Gerenciar scripts, que ele abrirá a telinha do cadastro dessas perguntas. Aqui acima tem alguns filtros, e aqui, pessoal, vocês cadastrarão pergunta por pergunta de maneira individual. Pode ser um pouquinho trabalhoso, principalmente se vocês quiserem montar vários scripts, mas é um trabalho de uma única vez só, você cadastrou uma vez e ficará disponível para todos os clientes, isso aqui que vocês montarem. E para cadastrar a pergunta, basta clicar em adicionar, abrirá essa pequena tela de cadastro, onde é muito simples. Primeiro você faz o vínculo dessa pergunta com um título, porque se você não fizer esse vínculo, essa pergunta vai ficar solta e você não vai conseguir utilizar. Então tem que realizar o vínculo. Basta clicar aqui embaixo em incluir script, você cria um nome, tá? É realmente um título, vocês criam o que vocês quiserem. Inserindo o nome, salvando, ficará disponível aqui e você poderá realizar o vínculo com a pergunta que você está cadastrando. Abaixo, vocês definirão a pergunta que será feita ao cliente e, por último, o sistema disponibiliza diferentes tipos de respostas. O primeiro tipo é o texto, então uma caixinha de escrita livre, onde o profissional ele vai poder escrever de maneira livre, sem amarra, qual que foi a resposta do cliente. Já a segunda opção de modelo de texto, ele também é uma caixinha de escrita, só que a diferença é que vocês conseguem colocar possíveis respostas, ou seja, direcionar o cliente a responder o que vocês querem, sem que ele responda só sim ou não, por exemplo. Então, você pode direcionar o seu cliente com as possíveis respostas. E a última opção que envolve escrita seria o texto com imagem. Aqui vocês conseguem também colocar possíveis respostas e ele tem um diferencial que vocês conseguem colocar uma fotinho. Então, de repente, dependendo, claro, do script que vocês estão cadastrando, vocês podem colocar uma fotinho e nessa foto pode ser realizado marcações nela também, caso tenha essa necessidade, dependendo do tipo de script que vocês estão cadastrando. Então, essas são as opções que envolvem escrita. Mas, geralmente, quando se fala em ligação, até mesmo mensagem, a gente busca algo mais rápido, em que a resposta já está pronta, você só assinale ela. E para isso, a gente tem algumas opções. A primeira opção seria a única escolha,
Aqui vocês vão habilitar caixinhas de seleção, onde o profissional ele poderá escolher uma das respostas que vocês oferecerem. E como que vocês farão para cadastrar essas respostas para que o sistema reconheça que são respostas diferentes e habilitar caixinhas de seleção diferentes? Isso é simples, vocês vão separar as respostas por uma vírgula. Por exemplo, vamos supor que a pergunta seja uma específica, onde a resposta seja sim, não ou talvez. Cadastro a primeira, em seguida uma vírgula, a outra resposta, outra vírgula e a outra resposta. Sempre separando pela vírgula. Somente com ela o sistema consegue reconhecer que são respostas diferentes e assim vai habilitar caixinhas de seleção diferentes. E, bom, basicamente seria isso. Antes da gente partir para o próximo tipo de resposta, apenas informando que a opção única escolha, ele disponibiliza também o botão adicionar outros para complementar a resposta. Caso vocês escolham essa opção, ele vai habilitar um botão a mais chamado outros e quando o profissional escolhe essa opção, abrirá também uma caixinha de escrita, onde ele poderá especificar o que seria esse outros que ele está se referindo. Basicamente, um justifique sua resposta. Bom, a única escolha então seria isso. Abaixo, o múltipla escolha, também mesma coisa, são caixas de seleção, cadastra da mesma forma, separando por vírgula, só que aqui a diferença é que o profissional poderá escolher mais de uma opção e não ficar preso somente em uma. Além disso, também fica disponibilizado a caixa de seleção, que é esse modelo aqui, é uma caixinha realmente, clica em cima e embaixo aparecem as respostas, e também cadastra separando pela vírgula. E as últimas opções é referente a um upload de foto ou um upload de algum arquivo. Se de repente é necessário anexar, às vezes um print, por exemplo, da conversa, até mesmo de um arquivo que o cliente manda, você pode deixar isso anexado ao script que você está respondendo, caso tenha essa necessidade e enfrentem esse tipo de situação, onde é necessário deixar anexado esse tipo de arquivo ou então uma foto, caso deseje. E são essas opções que o sistema oferece em relação ao cadastro da pergunta que será feita ao cliente. Vinculou com o questionário, definiu a pergunta, a resposta, em seguida vocês salvarão. Salvando, claro que posteriormente ele permite edição, permite geração de PDF, caso desejem, exclusão também da pergunta, se você cadastrou uma de teste, por exemplo, ele permite que vocês excluam posteriormente. Então, para montar as perguntas seria basicamente esse processo. E para trabalhar com elas, basta aqui em adicionar contato vocês escolherem o script que vocês querem trabalhar. Selecionando, abaixo aparecerá o script com as perguntas que vocês cadastraram. Então aqui eu tenho o modelo de texto, aqui eu tenho única escolha, tem as informações, a pergunta está pronta, o profissional lê, faz a pergunta para o cliente, conforme ele responde, vai inserindo as informações. E terminou de responder, lá embaixo salvo, tá? Super simples, está prontinho. Muito mais rápido do que uma caixinha de escrita, ele teria que digitar tudo o que o cliente falou. E aqui fica registrado, claro, contato no dia tal, horário tal, registrado por esse profissional, onde foi feito essas perguntas ao cliente e obtido essas respostas. Às vezes, se o cliente questionar mais para frente, está aqui armazenado. Então, existem essas possibilidades em relação ao adicionar o contato, tipo livre ou então o tipo questionário, tipo script em questão. Bom, retornando na tela inicial da oportunidade, além do botão de adicionar contato, o sistema disponibiliza também o botão de agendar contato. Então, se por exemplo, eu preciso entrar em contato com esse cliente na segunda-feira, mas eu não posso esquecer. Então, eu posso agendar uma atividade, basicamente, um lembrete. Então, ó, na segunda-feira, dia 1, eu vou entrar em contato com esse cliente nesse horário aqui. Esse responsável eu posso agendar, inclusive, para outro profissional também. Vai ligar, realizar alguma ação, entrar em contato com esse cliente. Inclusive, você consegue deixar uma observação também para não esquecer o que você precisa falar com ele. Salvando, você agendou uma atividade. É claro que ele aparecerá aqui na oportunidade para você poder visualizar certinho, tá? Mas isso aqui ele fica como uma tarefa pendente dentro do sistema. E se ela ficar como pendente, ela acaba ficando basicamente não concluída. Então, para ela não ficar pendente e acabar ficando atrasada para o sistema, é necessário que a gente conclua essa atividade. Mas a conclusão dela eu vou mostrar um pouquinho mais para frente para vocês, porque não é feito pela oportunidade, é por uma outra tela dentro do sistema que eu mostro logo em sequência, tá? Mas o agendamento do contato é feito por aqui. Mas, só para encerrarmos a telinha da oportunidade, o sistema disponibiliza outras guias, como mencionei para vocês. Então, a guia de contatos, que usa os contatos registrados efetivamente. Então, tem como adicionar contato por aqui também, caso prefiram.
A guia agendamentos, onde mostrará todos os agendamentos do cliente. Então, por exemplo, eu estou utilizando um funil que o cliente não vem há muito tempo. Eu tenho informação por aqui. Então, ó, cliente, a última vez que você veio foi no dia 25/10/2023, por exemplo. Nesse dia da semana, esse horário, esse serviço com esse profissional. Então, você tem informação de uma maneira mais simples. É claro que ele permite também geração de Excel, geração de PDF, caso desejem exportar por algum motivo. Ele possibilita filtros também, tá, gente? Filtro de data, status, profissional, dentre outros filtros. A guia de planos mostra todos os planos que o seu cliente possui, os serviços dentro de cada plano, quando que foi vendido, se está vencido, o status dele, verificação referente a valor, a saldo também, ou até mesmo o financeiro para visualizar as parcelas que foram lançadas. A guia de contratos mostrará todos os contratos que foram gerados para esse cliente. Inclusive, se tem alguma coisa pendente em relação que não foi capturada a assinatura eletrônica do cliente, caso vocês tenham um módulo adicional, ele mostra também. Então, os contratos que não estão assinados aparecem em branco. E tem a informação de quando que foi emitido, qual que é o título, sobre qual venda que foi emitido, certinho. Além dos contratos, a guia produtos, caso vocês trabalhem com estoque e vendam um produto, ele possibilita também que vocês visualizem por aqui quando que foi vendido, o vendedor, o valor, os itens que foram vendidos também, ele mostra de uma maneira completa e também as parcelinhas que foram lançadas. A guia vouchers, caso vocês trabalhem com voucher, mostrará todos os vouchers que esse cliente possui e aqui abaixo aparecerá o registro. Quando que foi emitido, se ele está vencido, se ele já foi usado, se está expirado, por exemplo, ele mostra tudo. A guia financeira mostra todo o financeiro do seu cliente, todas as parcelas. Então, por exemplo, eu estou utilizando o funil de inadimplência. Às vezes o cliente pergunta qual parcela tem atraso. Ele permite que vocês possam filtrar pelas atrasadas, por exemplo, ele mostra. Então, ó, você tem uma parcelinha que venceu no dia 30/9 desse ano, nesse valor, sobre uma venda de plano, por exemplo. Então, a gente tem a informação por aqui sem precisar ficar acessando outros programas especificamente. Ele permite que você gere PDF, que você veja o financeiro também certinho para você ter esse norte. E por último, a guia indicadores, onde o sistema faz determinados cálculos em relação ao uso do sistema e à movimentação do seu cliente. Ele traz, ó, indicador comercial por período, tanto que ele teve em compra nesse período, a frequência, o ticket médio, quando que foi a última compra, o indicador operacional também em relação à frequência de atendimento, a data do último agendamento, e os indicadores financeiros também, valor total em compras no ano, frequência de compra, traz dados bem bacanas caso vocês queiram utilizar a oportunidade em um local excelente para vocês terem basicamente todas as informações sobre o seu cliente em um local só. Então, basicamente, a oportunidade seria isso. Dando sequência, além da verificação da oportunidade e retornando na tela inicial do nosso CRM em específico, fica possibilitado, claro, que você acesse todas as oportunidades. Ainda assim, a gente tem informações referentes ao cliente dessa mesma maneira, de uma maneira mais simples, claro, em relação ao telefone, valores. Tem alertas também referente a sem movimentação, caso vocês tenham habilitado aquele alerta no cadastro das etapas. Sem tarefa agendada também. São os alertas padrões que o sistema reconhece sozinho e traz o informativo para vocês. Ainda nessa tela, se vocês notarem, aqui em cima ele possibilita que vocês adicionem um lead pelo próprio CRM. Então, se precisar fazer um cadastro rápido de algum cliente, ele permite por essa tela. Ele vai exigir um nome, mas se vocês quiserem complementar com data de nascimento, celular, e-mail, sexo, tag do seu cliente, tipo da origem, qual que é a origem dele, o responsável por ele, alguma observação também. Se vocês quiserem já cadastrar e trabalhar com ele dentro desse funil, por exemplo, vocês podem fazer esse cadastro direto por aqui. E claro, pessoal, ele permite sempre a exportação, se por algum motivo precisar exportar em PDF ou em Excel, ele permite também. Bom, só retornando lá em cima, no cantinho superior direito, apenas informando para você sobre as outras 3 guias que a gente acabou pulando anteriormente, a segunda visão é a visão em lista, que é uma visão em lista super simples, na verdade. Tem o cliente, a etapa, as informações de uma maneira também mais simples. Por aqui você não consegue movimentar seu cliente nem nada, é só uma visualização mesmo. Mas ele permite que aqui do lado direito você veja a oportunidade. Então, se precisar ver a oportunidade por aqui e inserir informações, ele permite da mesma maneira, tranquilamente. Mas é basicamente um informativo, mas se você precisar exportar realmente.
E por último, a guia atividades, que seria onde apareceria as informações relacionadas às atividades, os agendamentos de contatos que a gente fez lá dentro da oportunidade. Então, se vocês fizerem esse agendamento, como eu disse, ele acaba gerando uma atividade, ela fica como pendente. E se passar os dias também, ela acaba ficando como vencida. Ele fica um alerta dentro do sistema. Então, ele te mostra aqui tudo que está pendente, a ação que tem que ser feita, o cliente, o telefone, e-mail, quando que você tem que contatar, o responsável, observação, e claro, ele permite que você veja a oportunidade por aqui também. Mas ok, liguei para esse cliente, falei tudo o que precisava, registrei os contatos, marco como concluído. E como concluído, ele sai da telinha do pendentes. Para ver posteriormente, basta clicar no botão concluídos e ele mostra tudo que foi concluído já. Então, qual o cliente, quando foi entrado em contato, certinho. Realmente é só para evitar que fique um pendente e acabe ficando como uma atividade vencida. Então, é sempre importante lembrar de realizar a sessão e de marcar como concluído, caso vocês utilizem os agendamentos de contatos futuros. E bom, nessa mesma tela ele permite também adicionar lead, exportação, que nós vimos nas guias anteriores. E basicamente, o CRM de maneira completa são essas as possibilidades que ele oferece, desde movimentação e de visualização de informações, é um programa bem completinho. Mas, antes de termos sequência efetivamente para a próxima etapa, apenas informando para vocês, como eu havia comentado anteriormente, que existem algumas possibilidades de configuração que podem afetar diretamente no uso do CRM de vocês. Essas configurações ficam localizadas no menu Configurações, lá embaixo, no programa Parâmetros Gerais. Acessando os parâmetros, na guia Marketing em específico, rolando a telinha de vocês bem lá para baixo, ele disponibiliza essa coluna aqui, de CRM, onde, nesse campo, ele permite a inclusão de ações. Então, como a gente viu, quando movimentado o cliente, ele disponibiliza que você solicite e informe a ação que foi feita com ele. Ele possibilita que vocês criem novas ações, cadastrem novos motivos também, caso queiram personalizar, ou as tags, que é aquelas que a gente vincula ao cliente, como mostrei para vocês várias vezes, e ele possibilita o cadastro de tag em todas as telas praticamente. Aqui abaixo ele possibilita também alguns outros botões, por exemplo, piscar alertas do CRM. Se você deixa essa opção desmarcada, os alertas que o sistema tem como padrão ficarão fixos. Caso você prefira que realmente chame mais atenção, basta deixar essa caixinha marcada. Abaixo, permitir arrastar oportunidades no pipeline do CRM para ordenação e evolução. Pessoal, palavra oportunidade a gente pode ler como o cliente, tá? Então, permitir arrastar o cliente no pipeline. A ação básica do CRM que é você movimentar ele de um lado para o outro. Então, é interessante deixar marcado. E abaixo, obrigar a observação para conversões no pipeline do CRM ao arrastar a oportunidade, ao arrastar o cliente. Quando eu movimentava o meu cliente dentro das etapas, as informações referente à ação, motivo que ele podia preencher, abaixo delas possibilitava também um campo observação, que no meu caso estava como obrigatório, então eu tenho que preencher algo. Caso vocês não sintam necessidade de colocar algum registro escrito todas as vezes, podem tirar a obrigatoriedade, só desmarcar a caixinha e salvando lá em cima, tá, pessoal? Então, essas são as configurações que vocês podem realizar e agora, conhecendo o CRM, elas fazem mais sentido, que é bem interessante caso vocês queiram alterar alguma coisa, por exemplo. Então, são essas as configurações. Dando sequência, aproveitando que nós estamos ainda nessa tela, nos parâmetros gerais ainda na guia marketing, lá em cima, bem no começo, o primeiro campo, o sistema disponibiliza que vocês habilitem pesquisas de NPS, pessoal. Com as pesquisas de NPS, habilitando elas fazem um envio automático para o cliente para que ele dê um feedback de vocês referente ao atendimento, referente à venda. Vocês conseguem otimizar isso dentro do sistema. A primeira possibilidade seria esse botão de abrir pesquisa após o atendimento no aplicativo Check-in. Gente, Check-in é módulo adicional, tá? Caso não tenha, não precisa marcar essa caixinha. E aqui existem duas possibilidades do envio automático: NPS após a venda e NPS após o atendimento. Então, já vem definido. Aqui embaixo você pode escolher de quais formas o sistema vai fazer esse envio: por e-mail. Lembrando que o sistema BL disponibiliza 2.000 e-mails para vocês gastarem de forma gratuita. SMS tem que contratar. E esse WhatsApp aqui, gente, o WhatsApp automático, que seria com módulo adicional, tá? Aqui abaixo vocês conseguem montar um textinho realmente para ser enviado como uma apresentação para o cliente, só para ele saber o que está sendo enviado, porque o link em si o sistema envia sozinho.
E após o atendimento também, que é as mesmas informações, e-mail e SMS, ele possibilita também que você considere determinados atendimentos, como só serviço, só avaliação, outros agendamentos também, caso vocês queiram, como a consulta e o retorno, por exemplo. Então aqui vocês escolhem. Determinando, salvando, a partir do momento em que vocês fazem uma venda, vocês finalizam um atendimento, o sistema envia o link para o cliente. O cliente recebeu, respondeu. Através de qual programa vocês podem visualizar essa resposta? Através do menu Marketing no programa Satisfação do Cliente. Através desse programa, vocês conseguem visualizar esses registros que o cliente efetua efetivamente em relação à nota dele para você fazer um controle. Aqui em cima ele possibilita algumas opções referente a filtro de data, pessoal de cliente, classificação também. Ele possibilita ainda nessa tela, além de visualização, que vocês adicionem uma nota, sem nenhum gatilho específico, só uma nota mesmo, só para vocês verem como que funciona também. Vocês podem inserir o cliente por aqui e a nota de 0 a 10, que é isso aqui que é enviado para o cliente, tá, pessoal? Então ele dá a nota, ele pode colocar em poucas palavras também qual o motivo da nota que ele deu. Salvando, fica registrado dentro do sistema que vocês possam sempre visualizar. E aqui tem o cliente, a última nota dele, a classificação dessa nota, se é neutra, detratora ou promotora, quando que foi enviada a última pesquisa, quantas pesquisas foram enviadas, a nota média, a classificação média e a situação. Pessoal, por que a situação fica como pendente ou então resolvida? A ideia é que aqui no satisfação do cliente, caso o cliente lhe dê uma nota inferior, então para baixo de 8, por exemplo, que você possa selecionar o registro e você possa, aqui embaixo, nesta coluna de pendente, você possa registrar algum contato. Então, se o cliente der uma nota inferior, a ideia é que você ligue para o cliente, mande mensagem, para que você possa entender qual que foi o motivo dessa nota. E se vocês fazem essas ações, vocês conseguem deixar isso registrado no sistema também. Então, ter as informações do cliente, ele possibilita que você registre aqui a ação que foi feita, por qual motivo, se foi solucionado sim ou não, e alguma observação também, caso queiram colocar. Salvando, a situação não ficará mais como pendente, ficará como resolvida. Então, você resolveu o problema, por assim dizer. Vocês conseguem fazer esses registros. Claro, se não quiser registrar algum contato que você teve, pode só visualizar esse programa como uma maneira de acompanhamento mesmo, referente às notas. É super simples, pessoal. Basta configurar e ir acompanhando as notas do cliente. Tem informações aqui em cima também em relação ao que está pendente, o total, para vocês fazerem um acompanhamento completinho. E basicamente, esse seria as pesquisas de NPS e a satisfação do cliente dentro do sistema. Dando sequência e a última etapa desse treinamento, eu posso apresentar para vocês as possibilidades que o sistema oferece referente ao envio de campanhas, pessoal. Para isso, basta vocês acessarem o menu Marketing, Programa, Campanha. O sistema oferece vários tipos. Aqui em cima, no programa, ele oferece algumas aplicações de filtro referente ao tipo de cada uma, períodos. E para adicionar qualquer campanha nova, basta clicar no botão adicionar e aqui o sistema oferece algumas opções. A primeira opção seria de e-mail marketing, então ferramenta de marketing que utiliza o disparo em lotes de e-mail para o seu cliente efetivamente. E a campanha de e-mail, pessoal, ela é a mais completa de todas, tá? Ela que mais oferece opções. Aqui eu tenho um modelo pronto para mostrar para vocês como que ela funciona no momento da montagem. Então vou clicar sobre uma pronta e vou clicar em editar para vocês verem. Nesta primeira etapa da montagem da campanha em específico, vocês devem informar o nome da campanha para identificação, o assunto do e-mail para o cliente poder visualizar, o nome do remetente, o e-mail para resposta também, e aqui embaixo vocês podem escolher entre três modelos, o texto livre, a imagem livre, só uma foto mesmo, ou o editor personalizado. Abaixo, o tipo, então, quais situações essa campanha será utilizada, em automação, que é módulo adicional, ou para marketing, campanha normal. Abaixo ele permite que vocês enviem junto com a campanha uma pesquisa personalizada também. Inclusive aqui embaixo vocês conseguem cadastrar essa pesquisa personalizada para fazer o envio ao cliente. E para cadastrar uma pesquisa personalizada é super simples, definindo a descrição, que seria o nome dela, ela permitirá em sequência que vocês salvem e assim, clicando sobre ela já cadastrada, ele permite que ela a edição do nome e que você gerencie as perguntas. Então aqui vocês podem cadastrar perguntas que serão feitas ao cliente, para o cliente possa responder também. Se alguma campanha que a ideia é essa, justamente obter respostas do cliente, você pode definir a pergunta que será feita
o tipo de resposta que ele pode oferecer, que é exatamente nos modelos que a gente viu anteriormente, pessoal. Texto, caixinha de escrita, o cliente poderá escolher de maneira livre, escrever. Modelo de texto, onde vocês conseguem colocar possíveis respostas, então direcionar o cliente a responder o que vocês querem. E as opções que envolvem escolha, que seria única escolha, caixinha de seleção, múltipla escolha e a caixa de seleção também, que é esse modelo aqui. Lembrando daquela regrinha de separar por vírgula as respostas para que o sistema reconheça que são respostas distintas e habilitar, assim, caixinhas de seleção diferentes. Então, se vocês quiserem enviar uma pergunta personalizada para o cliente poder responder, fica disponível desta maneira. E também que ao envio da campanha gere um voucher, pessoal. O voucher ele pode ser utilizado para aplicação de desconto em vendas futuras. E aqui, escolhendo gerar voucher, ele permitirá abaixo que você possa definir esses vouchers. Então, esse voucher poderá ser utilizado com qual tipo de venda? Geral, qualquer venda, somente sobre venda de produtos, somente sobre serviços avulsos ou somente sobre planos. E você consegue especificar também aqui embaixo que é um plano específico, por exemplo. Não tem que ser esse plano exatamente que ele pode utilizar esse voucher, em qualquer outro não. Ao lado, definindo o valor, podendo ser em percentual ou em real, e a validade, até quando ele poderá utilizar. Caso você não queira que gere um voucher e enviar a campanha, é só desmarcar a caixinha, tá, gente? E vocês clicam em avançar, onde ele abrirá a telinha da edição do modelo em específico. Aqui eu escolhi, como vocês viram anteriormente, o editor personalizado, tá, gente? Porque o texto livre e a imagem livre não tem segredo. Texto livre é para você digitar, imagem é só uma foto. Já o editor personalizado, ele é um dos mais interessantes que possui, porque vocês conseguem montar de uma maneira bem bacana. Aqui em cima, ao montar o texto, ele permite que vocês utilizem coringas. Esses coringas servem para transformar o texto mais personalizado. Por exemplo, nome do cliente. Ele vai enviar o nome do cliente para cada um, ele vai puxar do cadastro. Então fica bem interessante para o cliente poder visualizar. E aqui abaixo ele permite que vocês montem certinho essa campanha conforme vocês quiserem, adicionando colunas, por exemplo, adicionando botões, divisores para ficar bonitinho, caixinha de título, texto mesmo, uma imagem, por exemplo, social, se quiserem marcar, realizar marcações, menus, HTML também, ele permite. Tem também a segunda guia aqui ao lado, onde vocês conseguem montar blocos, se quiser fazer de diferentes formas. E definições do corpo em relação à cor do texto, a cor de fundo, podem notar que aqui eu alterei a cor de fundo também. Vocês conseguem alterar a fonte da letra, conseguem fazer algo bem personalizado caso vocês queiram, tá, gente? Ó, eu coloquei uma foto, um título, coloquei emoji também, alterei a cor de fundo, coloquei um texto aqui abaixo. Então vocês podem montar de uma maneira bem personalizada. Inclusive, antes mesmo de vocês darem sequência, se vocês tiverem alguma dúvida de como o cliente receberá esse e-mail, como ficará para ele possibilita nessa etapa aqui em cima, nesse olhinho, que vocês façam uma pré-visualização. Então vejam como o cliente vai receber, se ele receber pelo computador, pelo tablet ou então pelo celular. Às vezes pelo celular não fica legal, fica tudo muito junto. Então você tem essa ideia de como ficará especificamente, bem bacana. E se tá tudo certo, clique em avançar, onde vocês partem para a etapa do disparo, tá, gente? Onde ele possibilita que vocês utilizem filtros, caso vocês queiram enviar para clientes específicos, com um nome, o de algum profissional, por exemplo, status, tipo, de alguma cidade, por exemplo, quero enviar somente para os clientes da cidade da clínica mesmo, um bairro, solicitar uma lista de segmentação também, como a gente viu anteriormente na montagem, ele possibilita que vocês disponibilizem a utilização dessa lista de segmentação para envio também de campanhas, e aqui ele fica disponibilizado. Filtrando por idade, por ID início, ID fim, por tags também, por sexo, pessoal, às vezes dia das mães, dia dos pais, por exemplo. Por isso, inclusive, a gente sempre cita que no treinamento de recepção, onde vocês aprendem o cadastro do cliente, vocês completarem o cadastro do cliente e deixarem ele bem preenchido é muito interessante no momento do envio da campanha, porque esse tipo de informação pode ser utilizada para enviar para clientes específicos. Além disso, também tem o tipo da origem, classificação, perfil de compra, data de cadastro, data de aniversário também, de compra e agendamento. Ele possibilita várias opções. E aqui vai aparecer a listagem dos clientes conforme vocês filtraram. Selecionando todos, ele permite que vocês enviem a campanha. Vocês podem tanto enviar agora quanto testar o envio, pessoal, ou somente salvar, se vocês quiserem mandar depois, por exemplo. E é bem bacana porque após o envio também,
Ele permite, na campanha de e-mail, que vocês lá em cima editem, claro, como eu fiz, que vocês dupliquem, que vocês pré-visualizem o modelo e que vocês vejam as estatísticas. É bem bacana essa opção, porque é uma das únicas opções que tem estatística para visualização. Aqui ele mostra os envios com sucesso, envios pendentes, recebimentos rejeitados, visualizações únicas, as visualizações que tiveram, quantos cliques, outras informações também que vocês podem visualizar e acompanhar por aqui. É a única campanha que disponibiliza esse tipo de informativo, bem bacana. Bom, além da campanha de e-mail, o sistema oferece também a campanha de SMS marketing. Nesse caso aqui, seria necessário realizar a contratação, tá, pessoal? Ó, eu não tenho, por exemplo, porque ele me informou que o saldo de SMS é insuficiente. Mas a montagem é super simples, é uma caixinha de texto. A próxima opção seria a campanha pelo WhatsApp Web manual. Nesse caso aqui, aquele WhatsApp gratuito. Se vocês tiverem módulo adicional de WhatsApp, ele oferece uma outra opção aqui de WhatsApp Auto, que é o automático. Mas no caso no sistema eu não tenho, então eu só tenho a opção de WhatsApp Web manual. E, gente, é super simples a opção da montagem pela campanha pelo WhatsApp. Basicamente, você informa o título da campanha, da sequência. E aqui, gente, vocês podem criar um texto de maneira livre, digitando mesmo, mas vocês podem utilizar modelos também, caso vocês queiram. Podendo adicionar os modelos, clicando em adicionar novamente, ele permite que vocês incluam um texto, coloque uma legenda também, uma fotinho, e coloque uma legenda na nossa foto, por exemplo. Então, se quiserem deixar modelos já prontos, ele também permite isso para vocês, tá? Tranquilo. E também, ao enviar a campanha, ele vai jogar em outra guia para que vocês possam conectar com o WhatsApp Web. O envio seria manual, selecionando cliente por cliente desta maneira. E a última opção aqui nas campanhas seria a campanha gerencial, né, pessoal? Que no treinamento de recepção, inclusive, a gente menciona que a ideia da campanha gerencial é que para você possa registrar a origem do teu cliente. Então, por qual meio o cliente conheceu a tua clínica? Foi, de repente, um post pelo Instagram? Foi uma divulgação que a gente fez no Rádio da Cidade? Foi um evento que a gente fez? E aqui vocês podem criar essa campanha gerencial para vincular ao cadastro do cliente. Definindo o nome dela, a data do fechamento, ele permite que vocês salvem. Mas se quiser complementar alterando a data de início, o alvo, custo orçado, custo real, previsão de receita, montante esperado, resposta esperada, o veículo de comunicação e alguma outra observação, o sistema permite. Então, isso aqui é mais a critério de vocês realmente, tá, gente? Caso queiram inserir essas informações dentro do cadastro do cliente. E são basicamente essas opções que o sistema oferece de envios de campanha. Então, podem explorar, principalmente de e-mail, WhatsApp, gente, que é gratuita, tá? Só o SMS realmente tem que contratar. Testem, montem, enviem e visualizem como vai ser útil isso para vocês dentro do sistema, o retorno que vocês obtêm também mediante esses envios. E basicamente esse seria o último programa do nosso treinamento de marketing de hoje.